de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito. Caro irmão, cara irmã, nessa terça-feira, a igreja também nos dirige a sua palavra da sua tradição. A palavra da tradição da igreja, no dia de hoje, é tirada dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho, bispo do século V da nossa era cristã. O título que a segunda leitura do ofício das leituras da liturgia das horas nos traz para esse texto de Santo Agostinho é o seguinte: aqueles que estão de fora, queiram ou não, são nossos irmãos. Ouçamos então com atenção esta palavra da igreja, que hoje nos é oferecida como catequese, como ensinamento para a nossa vida cristã. Irmãos, exortamos-vos instantemente à caridade, não apenas entre vós, mas também em relação aos que estão de fora, quer sejam os ainda pagãos e descrentes, quer se tenham separado de nós, e de modo que, professando conosco a cabeça, separaram-se do corpo. Sintamos pesar por eles, irmãos, porque eles continuam sendo nossos irmãos. Quer queiram, quer não queiram, são nossos irmãos. De fato, só deixariam de ser nossos irmãos se deixassem de dizer Pai Nosso. Assim, o profeta falou de alguns. Aqueles que vos dizem, não sois irmãos nossos, respondei, sois nossos irmãos. Observai de quem se poderia dizer isto. Será que dos pagãos? Não, pois nem os chamamos de nossos irmãos, segundo as Escrituras e o modo de tratar da igreja. Será que dos judeus que não creram em Cristo? Lede o apóstolo e notai que quando fala de irmãos, sem mais, somente se refere aos cristãos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? Ou, tu, por que desprezas teu irmão? E em outro trecho, vós cometeis a iniquidade e a fraude, e isto fazei contra irmãos. Por conseguinte, aqueles que dizem, não sois nossos irmãos, estão nos chamando de pagãos. Por isso eles que querem batizar-nos de novo, declarando que não possuímos o que dão, por conseguinte, seu erro consiste em negar que somos seus irmãos. Mas então, porque nos disse o profeta, quanto a vós, respondei-lhes, sois nossos irmãos, a não ser porque reconhecemos neles aquele batismo que não repetimos. Não aceitando nosso batismo, eles negam que somos seus irmãos. Nós, porém, não repetindo o deles, mas reconhecendo-o como nosso,
dizemos: sois nossos irmãos. Se eles disserem: por que nos procurais? Que quereis de nós? Respondamos: sois nossos irmãos. Mesmo que nos digam: podeis ir embora, nada temos convosco. Pelo contrário, nós temos muito convosco. Nós confessamos o mesmo Cristo, e assim devemos estar em um só corpo, sob uma só cabeça. Portanto, nós vos suplicamos, irmãos, por aquelas mesmas entranhas da caridade, cujo leite nos alimenta, cujo pão nos fortalece, isto é, por Cristo nosso Senhor. Com efeito, é agora a ocasião de termos para com eles grande caridade, muita misericórdia, rogando a Deus por eles, a fim de que lhes conceda sobriedade de pensamento para caírem em si e enxergarem, porque nada absolutamente tem a dizer contra a verdade. De fato, apenas lhes resta a fraqueza da animosidade, tanto mais enferma quanto mais julga possuir maior força. Assim, pela mansidão de Cristo, nós vos conjuramos, suplicando em favor dos fracos, dos sábios segundo a carne, dos puramente humanos e carnais, mas ainda nossos irmãos, que frequentam os mesmos sacramentos, embora não conosco, mas os mesmos. Eles respondem um só amém, embora não conosco, mas o mesmo. Portanto, derramai diante de Deus por eles o âmago de vossa caridade. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez nos deparamos com a súplica da Igreja pela unidade. Ainda ontem, ouvindo um trecho da carta aos Coríntios, de São Clemente I, Papa, víamos como Clemente exortava os seus correligionários, aqueles que pertenciam à sua comunidade, para viverem a unidade e não dar contra-testemunho. Citava o apóstolo Paulo, citava o Evangelho, mostrando como é difícil pregar o Evangelho quando não se tem amor, quando não se tem caridade, quando não se vive a unidade. Hoje, nesse comentário de Santo Agostinho, nos vem mostrada um outro lado da busca da unidade. Não só a busca da unidade interna da nossa comunidade, da nossa igreja, mas também a unidade com os irmãos que se afastaram da nossa igreja. Porque são nossos irmãos. Como diz Santo Agostinho, eles queiram ou não, são nossos irmãos. A menos que eles deixem de dizer Pai Nosso. Mas são nossos irmãos. A busca da unidade. É por isso que a igreja, já há um bom tempo, tem se preocupado em promover a unidade entre os cristãos. A igreja como instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, tem buscado já há um bom tempo, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, a olhar com os olhos cada vez mais fraternos para irmãos e irmãs nossas
que se afastaram do único rebanho de Cristo, e tantos que vivem de modo coerente a sua vida cristã, tantos que vivem de modo verdadeiro seu desejo de ir para o céu, de tantos que por alguma situação da vida e da história não pertencem à igreja primeira fundada por Cristo, querida por Jesus, o reino de Deus já presente em mistério, não pertence à instituição, mas que com sinceridade caminham nesse mundo buscando o reino de Deus. A igreja promove a unidade. A igreja busca cada vez mais chamar a atenção dos seus fiéis para a promoção da unidade. Promoção da unidade que jamais pode ser confundida com relativismo religioso. Agostinho deixa muito claro nesse texto que é preciso promover a unidade, que é preciso buscar reconhecer no outro que está separado de nós na religião, reconhecer como nosso irmão, se é cristão, porque todos chamamos a Deus de Pai. Mas Agostinho critica a atitude dos outros nossos irmãos, querer rebatizar quem já é batizado. E Agostinho diz: se eles não aceitam o nosso batismo e querem rebatizar, porque acham que não valeu o nosso batismo, nossa atitude com eles tem que ser diferente. Da certeza de que o nosso batismo é real, mas de valorizar o que tem de bom também lá. E com isso, irmãos, nós não podemos relativizar. Nós vivemos num tempo também onde as pessoas dizem: o que importa é crer em Deus, é tudo a mesma coisa, todo mundo acredita em Deus. Deus é um só. É claro que é um só. Acabamos de dizer isso ao professar esse texto. Claro que Deus é um só. Mas não podemos dizer que é tudo a mesma coisa. Não podemos relativizar, achar que tudo está certo, que toda nova doutrina que surge ou cada nova comunidade que aparece, se dizendo cristã, é a mesma coisa? Não. Aliás, não é isso que é promover a unidade. Pensar que pode se colocar tudo no mesmo recipiente. Não. Nós continuamos com a nossa missão de crer no Evangelho, de crer na igreja, de contribuir para que a igreja seja sempre mais conhecida e aderida. Mas temos o nosso compromisso de rezar pela unidade. E não podemos tratar os outros nossos irmãos, mesmo que não estejam na nossa igreja, como pagãos. Porque são eles também filhos do mesmo Pai. E no respeito e na oração, podemos nos aproximar. Podemos mostrar o valor do Evangelho uns aos outros. Podemos crescer juntos, promovendo a unidade, o amor, o respeito. Essa é a chamada dessa palavra da igreja no dia de hoje. Promover a unidade, o amor, o respeito. Ser sinal da presença de Cristo
e não escândalo. Ser sinal da presença de Cristo que acolhe e que ama independente dos erros. Ser fraterno, porque o outro que é diferente de mim, se ele é cristão, se ele é batizado, ele é meu irmão. E os irmãos a gente trata com amor, com acolhida e com respeito. E nos colocando diante da presença de Nossa Senhora, da mãezinha querida, daquela que não cessa de rezar por nós e também de nos ensinar o caminho que leva até o Senhor, daquela mãezinha que é modelo para nós. Modelo porque ninguém, do jeito dela, soube agradar tanto a Deus. Por isso ela se apresenta também como alguém que pode indicar a maneira de chegarmos até o seu Filho Jesus. Então, não tenhamos medo de colocar sobre a proteção, sobre a intercessão, sobre os cuidados de Maria, a nossa vida, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Coloquemos diante de Nossa Senhora aquelas pessoas que nós amamos, aquelas situações que talvez julgamos tão difíceis para nós sozinhos e que ela não se negará de levar até o seu Filho Jesus, nosso Senhor. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Desejo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que você tenha um dia cheio da graça de Deus, cheio da presença do Senhor na sua vida. Não perca a oportunidade hoje de fazer o bem. Não perca a oportunidade de fazer caridade. Não perca a oportunidade de partilhar o pão. Busque estar cada vez mais unido ao Senhor pela oração. Transforme cada hora do dia de hoje num louvor a Deus. Tenha a humildade de pedir desculpas se for pedido isso de você. Tenha a humildade de se dobrar diante de Deus, para de Deus receber cada vez mais da abundância de suas graças. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.